Pai, faz a tua igreja ser unida nesse sentido, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e profetizamos, Pai, que nós sejamos um povo, Deus, que realmente sabe aquilo que está para acontecer, Pai. Porque esses são aqueles que estão alinhados com o Senhor, e nós queremos estar alinhados com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós adoramos o teu nome, Jesus. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção que faz muito tempo também que a gente não canta. Então, conforme você for relembrando dela ou aprendendo ela agora, você vai somando a gente na meditação, amém? Amém.
Jesus. E é no nome de Jesus, Pai, é na autoridade dele, não na minha, que eu abençoo a vida do Celcinho, Senhor, para que em teu santo nome ele fale, Senhor, segundo o teu coração e segundo a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo tome conta do seu ser e que ele manifeste, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, sobre o seu coração, Pai. Eu te agradeço pela vida dele, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem ensinado, Senhor, e que ele seja hoje aqui para nós, a tua boca, Senhor, aberta em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. Muito bom estar com vocês, vendo várias carinhas que não tinha visto faz tempo. É uma alegria estar aqui, né? Graças a Deus. Hoje eu estou com a responsabilidade de trazer uma palavra, né, a respeito de algum estudo que eu fiz. Antes de começar na palavra, eu queria dizer que a gente está caminhando já para o final do ano, né? E muitas coisas aconteceram nesse ano. E sempre é tempo, né, da gente rever, porque na virada do ano a gente acaba fazendo vários planos, vários sonhos, né, para se realizar. E alguns esse ano ficaram para trás, né? Mas eu não queria falar muito sobre sonhos pessoais, mas sim sobre aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, né? Como tem sido, né? Como tem sido esse ano para nós, né? Apesar de tanta dificuldade, Deus tem nos guardado, tem nos sustentado até hoje, né? Então, como a gente está nesse tempo de fechamento de ano, é um tempo da gente rever também algumas práticas, algumas coisas que não ajudaram muito e que vai poder fazer a nossa diferença com Deus para 2021, né? Então, a gente vai ler dentro do texto de Atos, capítulo 27. Enquanto vocês vão abrindo, esse capítulo ele relata a viagem de Paulo a Roma, é a quarta viagem dele. No começo desse capítulo ele vai explicar o porquê que Paulo está indo a Roma. Na terceira viagem de Paulo, ele foi os judeus discutiram com ele, né, dizendo que ele estava profanando o nome de Deus em Jerusalém, e ele teve preso por 2 anos na última viagem, né? E quando ele estava preso, ele ficou por 2 anos lá, e aí ele fez um apelo, né, como no direito é bem conhecido, para que ele fosse julgado em Roma. E aí esse apelo foi atendido pelo imperador César, e a partir daí ele foi entregue ao centurião, que era o responsável por uma infantaria, né, de exército que chamava-se Júlio. Então começa esse capítulo explicando essa viagem de Paulo a Roma, que talvez vai fazer bastante sentido para a gente hoje, nessa jornada que a gente tem tido, né? Então no versículo 9, começa assim: tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornará perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próprio para passar. Então aqui, só ressaltando, né, Paulo alertou. Depois de alguns dias em viagem, Paulo teve ele sentiu que Deus, né, ele falou para as pessoas: melhor a gente segurar por aqui, porque alguma coisa vai vir a acontecer conosco, né? Mas ali o centurião, que era o chefe daquela delegação, né, daqueles presos que estavam juntos nessa ida para Roma, preferiu ouvir a voz do piloto e do dono do navio e seguiu viagem. Então, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e seguiram, né? E foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento.
Assim, cessaram as manobras e ficaram à deriva. Então a gente vai recortar esse capítulo 27 para trazer para nós algumas lições que pode nos ajudar na nossa vida hoje, né? Então o primeiro momento aqui é ouvir a voz de Deus. O quanto as pessoas seguiram a voz do piloto, do centurião ali, que era o responsável, né? Então muitas vezes a gente também se depara nessa situação. Ao invés de ter aquele tempo com Deus, a gente prefere ouvir a voz de um especialista ou um suposto analista, né? E seguimos a nossa vida. Olha as consequências que depois a gente vai vendo daqui para frente, né? Então hoje é normal, né? Muita pessoa produz muito conteúdo. E o acesso a esses conteúdos é super simples, né? Hoje está no próprio celular, a gente baixa ali muita coisa, muita explicação de diversos assuntos, mas às vezes a gente esquece de colocar isso à luz de Deus, à luz da palavra. E às vezes a gente pode trazer verdades para nós que de fato não são verdades, são coisas que vai nos confundir, vai nos atrapalhar na nossa caminhada com Deus. E muitas vezes é proposital isso, né? Na verdade hoje a gente não precisa nem de computador para logar, né? A gente tem no nosso celular muita informação. Mas também às vezes acaba sendo prejudicial essa quantidade de informação que a gente acaba recebendo, né? Porque muitas delas, às vezes, eu chego a algumas conclusões que não servem para nada, assim, tipo, mais me atrapalha do que me ajuda. Mas muitos preferem ouvir essas pessoas que são supostos especialistas e deixam de ter esse tempo para ouvir o que Deus quer conosco, né? Então, alguma coisa para a gente refletir, assim, né? O que a gente tem ouvido? Esse ano foi um ano bem atípico, né? Onde a gente precisou, pelo menos eu, diante de alguma situação, a gente precisa estar mais preparado, né? Para enfrentar alguma circunstância. Então, esse ano, por conta de tudo isso, o que a gente tem prestado mais atenção? Como a gente tem pautado as nossas vidas? A gente tem dado mais ouvido para aquilo que os especialistas têm falado ou para aquilo que está na palavra, para promessas de Deus? Ali, nessa viagem, ficou claro o quanto eles não ouviram aquilo que uma pessoa que servia a Deus falou, né? Uma outra lição, o centurião ele preferiu ouvir a voz de todos, a maioria. Então, às vezes, é para a gente pensar também, será que eu tenho seguido a maioria ou eu tenho seguido a Deus? Porque muitas vezes a gente vai ter que ser contra a cultura, contra a maioria. Não no sentido de não querer andar com as pessoas, não, mas no sentido de ter um posicionamento diferente. Às vezes a gente vai ter que se posicionar diferente, porque a gente, de fato, quando a gente recebe Jesus, a gente tem que ter transformação. Então a gente não pode caminhar como todos caminham, né? E às vezes a tendência é o perigo aqui, né? Se dispersar do propósito de Deus. Então quando a gente foge daquilo que Deus quer, as consequências vão vindo, né, para as nossas vidas. Então a importância de ter esse tempo com Deus, Paulo tinha, era visível isso. É algo para a gente também trazer para nossas vidas, né? Buscar esse lugar secreto. Outro dia a gente falou de comunhão com Deus, de você preparar esse ambiente. Muitas vezes a gente acha que Deus vai falar de qualquer jeito, conforme a gente está. Pode até acontecer, mas se você não se dedicar a Ele, se você não se doar para ouvir dele, dificilmente ele vai conseguir conversar com você, né? Então a gente precisa fazer as escolhas certas para poder receber de Deus. Senão vai ser complicado a gente entender o que Deus quer para nossas vidas se a gente não tiver esse tempo com Ele. A terceira lição que fala aqui no final desse texto, né, é que o navio foi arrastado pela tempestade ao ponto de eles cessarem as manobras e ficar na deriva, né? Então, às vezes a gente está diante de alguma circunstância, não que a gente vai largar para ver o que vai dar, mas a gente vai colocar isso diante de Deus. Alguma tempestade, alguma adversidade que a gente está vivendo, ela vai existir para você perceber o quanto você não pode, o quanto Ele pode. Então, a gente tem que estar entender muito bem isso, porque às vezes que a gente não consegue é quando Ele vai agir nas nossas vidas. Então aqui quando eles deixam a deriva, não é aquela música deixa a vida me levar, sabe, para ver o que vai dar, não. Na verdade você vai entregar para Ele, entendendo que Ele é o Senhor da sua vida. Entende, irmãos? Amém? Agora seguindo nesse texto, agora no versículo 17, vai dizer assim: levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio, com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte,
baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. A armação aqui do navio são os instrumentos de navegação. Então chegou um momento aqui que eles jogaram fora até aquilo que era essencial para eles. Então é algo para a gente vai conversar daqui a pouco. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grandes tempestades, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Então aqui fica claro que a situação está ficando cada vez mais complicada, né? E chegou ao ponto que todos ali perdem a esperança de se salvar. A princípio estão achando que vão todos morrer, né? No começo ele fala assim da importância de lançar mão de todos os meios para reforçar o navio. Eu queria trabalhar com a gente nesse ponto, né? Às vezes numa dificuldade é tempo da gente reforçar as coisas, reforçar as nossas estruturas, aonde nós estamos pautados a nossa vida, como tem sido o nosso relacionamento em casa, com Deus e com os nossos familiares, depois com a nossa igreja. Então reforçar, porque muitas vezes numa adversidade a gente acaba se soltando, se revoltando com Deus, né? Mas aqui eles lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio. É claro que depois as coisas começaram a ficar complicadas, mas Deus tinha um propósito para eles nessa viagem. Mas a princípio eles tentaram reforçar o navio, aquela embarcação. A gente também está nesse tempo difícil que foi esse ano. E acho que é fato, né? Todos devem ter consciência disso. Não vai ser a primeira dificuldade, né, que a humanidade vai viver, nem foi teve outras, nem vai ser a última, né? Eu acho que a tendência é vir dificuldades. E são coisas que vão acontecer mesmo. Mas a gente, enquanto igreja, a gente tem que estar preparado para essas diversidades. E saber qual é o nosso papel, qual é a nossa função aqui na sociedade, né? Para a gente não ficar desesperado, né, no meio dessa diversidade. Então ali eles lançaram mão e reforçaram os laços. Então a gente precisa reforçar nossos laços em casa, na nossa família e também na nossa comunidade. O que é reforçar laços, irmãos? É andar em unidade, é ter o mesmo plano de viagem, sabe? Não dá pra gente viver cada um de um jeito, cada um para um lado, tocando em diversas rotas. Não, a rota é única, é para aquele lugar que a gente tem que caminhar. Então, quando a gente reforça, a gente se une naquele propósito. E aí depois eles lançam, aí eles começam a lançar fora cargas no intuito de aliviar o navio, né? Então, às vezes a gente tem que lançar algumas coisas que nos atrapalham também. Práticas erradas, práticas que nos faz ficar longe de Deus, a falta de perdão. Às vezes essa falta de perdão, a gente espera a pessoa pedir perdão para nós, mas às vezes depende da gente liberar o perdão, para a gente se desprender daquela situação, porque muitas vezes a gente se estaciona naquele problema, naquela dificuldade, naquela suposta ofensa que fizeram para você, e isso impede você de seguir. Então a gente tem que liberar isso. Retorno excessivo ao passado. A gente tem que ser grato por aquilo que a gente viveu ontem, pelas experiências que a gente já recebeu de Deus, mas a gente tem que caminhar para frente, fazer as escolhas todos os dias. Muitas vezes a gente fica, mas naquela época era assim, graças a Deus. A gente tem que ser grato por aquilo que Deus já fez, é óbvio isso. E tem algumas dificuldades que também a gente sentiu mais, todos nós tivemos. Mas essas experiências passadas, elas não podem pautar a nossa vida hoje. Hoje a gente tem que fazer as escolhas pautadas naquilo que Deus quer para nós agora. A nossa vida tem que ser todo dia essa escolha por Deus. Então, o retorno excessivo ao passado pode ser complicado. Então, a gente tem que, assim, fazer revisões diárias, né, com Deus. Submeter a Deus aquilo que tem nos travado. Porque muitas vezes a gente até reconhece algumas coisas, mas tem coisas que está invisível, assim, que pode ser que a gente não tenha percebido, que está nos atrapalhando de avançar. Então é tempo da gente submeter, da gente se arrepender daquilo que temos feito de errado, e para que Deus consiga operar nas nossas vidas, né? Amém, irmãos? Só que nessa questão de jogar fora, ali eles jogaram instrumentos de navegação que era importante para eles. Essa questão de jogar fora, a gente às vezes joga coisas importantes, relacionamentos importantes. Às vezes a gente se afasta de pessoas que
que muitas vezes ela é bênção nas nossas vidas, ela vai trazer uma correção, mas por medo de alguma coisa, ou por alguma dificuldade, a gente se afasta e a gente se desvia do caminho do Senhor, da vontade de Deus. Então essa questão de jogar fora, tem que tomar cuidado também, quando a gente joga fora coisa importante, coisa que vai fazer falta pra gente lá na frente. Eles jogaram fora ali instrumentos de navegação, imagina, fizeram muita falta para eles, né? No intuito de querer aliviar o peso, eles acabaram abrindo mão de coisas que eram essenciais. Então às vezes a gente, por alguma pressão que a gente está vivendo, a gente pode abrir mão de coisa que é essencial para nós. Comunhão com Deus, comunhão, às vezes a gente se afasta de Deus, a gente se afasta dos irmãos, da comunhão com a igreja, com aquelas pessoas que de fato podem nos levar a seguir, né, que vão nos encorajar. Então, essa pandemia ela deu uma chacoalhada no geral, né, na sociedade, na vida da igreja e nas nossas vidas, né? Quem não teve uma mexida grande, né? Muitas coisas ficaram para trás, né? As crianças tiveram convívio da escola, algumas pessoas podem ter perdido emprego, algumas dificuldades surgiram. Mas a gente tem que entender que nada fugiu do controle de Deus. Acho que isso é um ponto que a gente tem que fixar bem, sabe? Porque por mais difícil que foi, graças a Deus, Deus permanece no controle. Por mais difícil que aconteceu, por mais circunstâncias complicadas que houveram nesse ano, Deus estava conosco. A gente precisa estar atento a isso, a proteção de Deus para nossas vidas, porque às vezes a gente tende a ficar preso nessas circunstâncias, nessas dificuldades, e aí isso acaba nos atrapalhando, até a nossa vida com Deus e depois a nossa vida no geral, né? Foge daquilo que Deus quer para nós. Então, a gente tem que ser grato, né, pela nossa casa, pela nossa família da fé, pela nossa comunidade, pelas reuniões que a gente tem tido, pela palavra que tem sido colocada, porque às vezes a gente não tem a possibilidade de vir aqui, mas a gente tem a possibilidade de ouvir pela internet. Então assim, vamos nos importar com aquilo que de fato que é importante para as nossas vidas, sabe? Às vezes a gente está batendo cabeça em coisas que não vai trazer a realidade de Deus, vai trazer só a realidade daqui, das circunstâncias, os especialistas, né, que está bem comum hoje. Amém? E por último, a chuva não parava e eles perderam a esperança, né? Então a tempestade era tão grande que as circunstâncias ali acabaram deixando eles assim, agora já era, vou morrer, né? Então às vezes, quantas vezes a gente está numa circunstância tão difícil e que às vezes a gente perde a esperança. Então eu queria encorajar os irmãos para olhar para Deus, para olhar para o final da viagem, sabe? Para aquela promessa que está colocada para nós, para aquela terra, né? Para aquele lugar que é prometido para aqueles que creem. Então às vezes a gente fica preso aos momentos aqui e esquece de enxergar, de projetar a nossa chegada lá na frente. Então a gente tem a palavra de Deus para poder anunciar, né? Que vai superar todas as más notícias. A gente tem tido muita más notícia, né? Parece que é muito mais fácil, né, propagar o mal, né? As tragédias, as mortes. Mas quão bom é você entregar uma palavra de verdade, que vai trazer realidade, que vai mudar a história de pessoas. Não você, mas o que Deus vai fazer através de você e através da palavra dele, né? Então às vezes a gente fica triste, né? Às vezes as pessoas estão sem esperança, mas a gente que é cristão, que tem conhecido a palavra, que tem experimentado de Deus, a gente tem essa oportunidade nesse tempo tão difícil, colocar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e a esperança que há nele, mesmo que as coisas aparentemente estão muito complicadas. E a gente vai seguindo, no versículo 22 vai dizer assim: mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Olha isso, irmãos, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Na hora que você lê isso aqui, você fala: gente, será que eu teria essa coragem, né? Porque assim, vai ficar pior, viu? Mas vocês não vão morrer. Imagina, pensa a sensação. No avião, quando dá uma turbulência, você já fala: nossa, e agora? Imagina ali. Não, fica tranquilo, você vai sobreviver. Aí segue, né? Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo.
Aí o anjo teve com Paulo, né, e falou: não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creiam em Deus, que acontecerá do modo como foi dito. Que palavra, né, irmãos? Por mais difícil que Deus, através de um anjo, foi lá e falou assim: vai dar tudo certo, você vai chegar do outro lado. Amém? Então a gente precisa criar esse ambiente de coragem. Muitas vezes é difícil, sozinho, na nossa casa, longe, né, da comunidade, dos irmãos, da presença de Deus. Mas aqui é o convite para você restabelecer isso na sua vida individual, e depois isso vai refletir na sua vida coletiva, na comunidade. Porque essa coragem não vai surgir do nada. E essa coragem não é naquilo que você tem, naquilo que você construiu, não, é naquilo que Ele é. Amém? É isso que a gente tem que entender, irmãos, que na verdade muitas vezes a gente está na nossa força. E essa pandemia, ela veio para isso também, né? Além, lógico, a gente tem as perdas, né? Mas veio muito para dizer assim: não importa o quanto você tem, não importa o que você construiu, não importa onde está a sua casa, isso tudo não tem nada a ver com o projeto de Deus. O projeto de Deus é para a eternidade. Então o plano dele não está ligado com isso, não está ligado naquilo que você tem, mas naquilo que Ele já fez na cruz, e que você vai receber na eternidade com Ele. Amém? Então esse ambiente de coragem tem que fazer parte das nossas vidas. Enquanto os normais correm para ouvir as notícias ruins, o cristão, ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor. Então, diante de alguma dificuldade, ele vai primeiro... Eu tenho tentado ser assim agora, porque eu sou meio ansioso, mas diante de algum problema, eu dou um passo para trás e penso: o que Deus quer para mim nesse problema? O que Deus quer de mim nessa situação? Então acho que a gente tem que fazer esse exercício diário, sabe? A gente tem que estar atento, porque às vezes existe uma luta, e essa luta é para nos ajudar a aperfeiçoar aquilo que Deus vai fazer lá na frente para nossas vidas. Então são experiências que vão ser somadas, para que depois, quando você entrar numa dificuldade, você vai estar mais preparado. Então isso faz sentido. Agora, se a gente ficar apoiado naquilo que é ruim, você não vai conseguir caminhar, sua vida vai paralisar, e de fato você vai ficar longe daquilo que Deus quer, né? Você vai fugir do plano dele. Aí depois no 27 e 31, está muito rápido, irmãos? Está dando para entender? Amém? Agora no versículo 30 e 31, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar. Então vocês têm entendido, né? Está um contexto super complicado. Falaram assim: tudo vai acabar, o navio vai ser destruído, mas as vidas vão ser salvas. E agora no 30, olha isso. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Então tinha uma palavra ali, que Paulo ele ia ser salvo, né? Ele ia chegar do outro lado. Mas diante daquela circunstância ali, as pessoas queriam sair, pegaram um botinho. Quantas vezes a gente não quer sair? Não quer abandonar tudo? É o nosso plano B, né? É a solução nossa humana. Diante de uma situação, a gente já vai tomando as decisões, já vai para cima. E às vezes Deus quer que você permaneça, quer que você insista naquilo que você está. Deus tem um plano para você, para cumprir. Então muitas vezes esse plano B não vai dar certo. Ele vai desviar daquilo que Deus quer para você. Você vai sair do propósito dele. E às vezes essa saída vai custar caro, vai ter dificuldade, você vai bater cabeça. E as coisas que a gente, não sei você, eu já bati algumas cabeças, né? Eu acho que é normal quando a gente tenta criar soluções com as nossas próprias, antes de buscar a Deus, né? Então, e essa saída, né, esse plano B, podia levar à morte, né, e ficaria longe daquilo que Deus tinha chamado. Então toma cuidado com esses planos B, com abandonar o barco. Essa ideia de reforçar os laços, de estar aliançado, primeiro com Deus, depois com os irmãos, depois com a nossa comunidade da fé. Então, as coisas só vão acontecer se você fizer escolhas, se você se conectar com Ele, se você reforçar
se você estiver aliançado no propósito, né, com Ele, aí isso vai fluir com os seus irmãos e a sua vida vai ser diferente. Você vai começar a olhar no natural e não vai se assustar tanto, por mais difícil que as coisas possam aparecer. Mas você vai entender que tudo isso é um processo, é um tempo de Deus para as nossas vidas. E a gente tem que aprender com os processos, senão a gente vai ficar sempre reprovando e refazendo, né? Então, no versículo 42 ao 44, já indo para a última lição desse texto que eu queria trazer para vocês, vai dizer assim: os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar, em direção à terra. Os outros teriam que salvar em tábuas ou em pedaços de navio. Desta forma, todos chegaram a salvo à terra. Amém? Eram 276 pessoas naquele navio. Era um navio grande, tinha muita gente, mas ali havia uma pessoa que era comprometida com o Senhor, que tinha intimidade com Ele, que se doava com Ele, e por isso Deus livrou aquelas pessoas. Eram presos, provavelmente pessoas que tinham cometido alguns delitos. Paulo era por causa da fé, né? Outros ali eu não sei, mas por causa dele, todos ali chegaram vivos do outro lado. E às vezes, irmãos, foi uma tábua que a pessoa se agarrou, mas era uma tábua de Deus, era no plano dele. Pode ser um pedacinho, pode ser um negocinho, mas se for de Deus, você vai ser sustentado por algo que pode parecer aparentemente pequeno, mas se é dele, vai ser suficiente para você alcançar. E eles chegaram nessa terra. Que nós consigamos entender o que Deus quer de nós, sabe? Que a gente possa projetar, independente das circunstâncias, independente daquilo que estamos vivendo, mas essa terra que está prometida para nós. Amém, irmãos? Que a gente consiga reconhecer isso no nosso individual e coletivamente, que é a importância de viver diariamente com o Senhor. Isso vai fluir no nosso meio. Não tem como você ter de Deus e não dar de Deus. Agora é normal, se não tem nada de Deus, não tem como você dar aquilo que você não tem. Amém? Eu queria fechar com um texto de Jeremias 29:11, para a gente já ir para o encerramento, mas depois vai ter uma apresentação. Em Jeremias 29:11, que vai dizer assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Que isso seja verdade para nós, que a gente possa se projetar naquilo que Deus ainda há de dar para a gente nesse tempo. Amém, irmãos? Que a gente se apegue a isso, que a gente pare de se apoiar em coisas que não vão nos levar a nada, a conhecimentos aqui, que muitas vezes vai só nos atrapalhar, só nos confundir daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu vou orar para a gente fechar. Senhor Deus, quero te dar graça, Pai, pela sua palavra, pelo seu amor para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, Pai, meio diante de tantas dificuldades desse ano, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, primeiramente pelo seu cuidado, porque o Senhor consegue ter a misericórdia conosco, Pai, nos revelando a sua palavra, nos colocando, Senhor, direção para as nossas vidas, Pai. Queremos realmente realinharmos contigo, Pai. Queremos realmente, Senhor, sermos conectados com o Senhor e fazer a diferença aqui nessa sociedade, Pai. Não queremos ficar apoiados em coisas que não nos trazem a verdade, mas queremos apoiar na sua verdade, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, que estão aqui presencialmente e aqueles que também vão estar assistindo essa reunião, Pai. Que o Senhor possa acessar, Senhor, o lar de cada um deles, e que cada um seja ativado, Senhor, com a sua palavra, que o Senhor possa revelar diariamente, Senhor, o seu plano, Pai, que possamos nos comprometer contigo primeiro, Pai, e assim fazer a sua obra aqui, Pai, em nome de Jesus, amém. Agora o Sonsinho vai vir aqui, que a gente tem um membro novo.
eram muito difíceis, mas ele estava dizendo assim que não era, a ideia não era para o casamento, mas que os tempos estavam ficando difíceis, eram momentos difíceis, né? Muita perseguição naquela época, naquele momento, as coisas de Roma e tal. E ele dizia que queria que vocês não sofressem. A ideia é que, se eles estiverem solteiros, teriam condições de fugir das situações e coisas desse tipo. Quando a Paula comentou mais de 2 anos atrás, né, que estavam planejando a vinda da Rebeca, eu digo, meu Deus, me deu susto assim, né? Porque a gente está vivendo tempos em que uma grande parte já de casais que não querem mais filhos, entenderam que filhos para o trabalho, eles complicam a vida, né? E aquele status, padrão de vida que eles levam, vai ser, vai ficar difícil, né, para eles darem continuidade. Então eles não querem mais filhos. Aí é um confronto direto à palavra de Deus. Né? Aí quando nós vemos os irmãos e as irmãs jovens, é claro, providenciando, né, tendo seus filhos e coisas assim, e dentro daquilo que Isaac está falando, que os tempos estão se aproximando, as coisas estão se encaminhando para dias difíceis, assim como foi naquela época. Né? Existem lugares onde já é difícil. Hoje eu vi uma postagem do Fernandes, depois eu repasso para vocês um trechozinho, como ele chama, da igreja presbiteriana, Nicodemos, Augusto Nicodemos. Gente, que coisa incrível, ele observou assim, como que a igreja no mundo todo tem se contaminado com a agenda progressista, com esse momento que a gente está, então, assim, saindo caminhando as coisas, como a igreja se corrompeu em muitas situações, com políticas, ideias com políticas, coisas assim. Eles diziam assim, olha, como é que se vier perseguição, se a perseguição chegar como está previsto, né? Como é que a igreja vai responder? No sentido, como é que a igreja vai responder a essas coisas? Como é que essa linha da prosperidade vai responder a esse tipo de coisa, também da perseguição? E várias coisas, e a gente vai se vendo e a gente acaba se vendo dentro daquilo. Eu estou falando tudo isso para dizer que tempos difíceis, e em tempos difíceis tenho filhos. Você olha assim, ai, que coisa fofa naquela época, né? Dê uma olhada, vem cá, Paula, tu vem com as crianças. E ela e as demais crianças vão estar num tempo extremamente difícil. Os filhos que vocês vierem a ter vão viver tempos difíceis. Mas se por um lado existe isso tudo, também a palavra revela e diz para a gente que serão tempos gloriosos. Serão tempos assim de vencer, de coisas tremendas que Deus vai fazer na face da terra, na vida do Senhor, no estabelecimento do reino de Cristo. Então, isso que talvez a minha geração não veja, não sei, talvez ainda dê tempo, sei lá, mas talvez não veja. A minha geração viveu numa época onde não existiu grandes catástrofes, né? De 1950
amigos filósofos, aquele catástrofe, estão vivendo um tempo, né, onde existe antibiótico, existe muitos remédios e coisas, um tempo de sossego até em certas situações, mesmo dentro dessa pandemia. Mas os nossos filhos, netos, bisnetos, passarão por dias mais difíceis, mas também vão ver coisas tremendas que a minha geração não viu. E eu animar vocês a ensinarem os seus filhos as coisas do Senhor, né? O caminho de Deus, eles prevaleçam nisso, que eles vão ver coisas tremendas. Amém? Eu lembro. Olhando os versículos aqui, diz assim, do 13 em diante. Isso não é só para Rebeca, é para cada um de nós. Tá? Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que com modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. É como é grande a soma deles. Amém? Eu penso que cada um de nós, e a Rebeca também está dentro desse contexto aqui da palavra, né? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Celcinho leu ali o Jeremias 29, fala, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, né? Bons pensamentos, e como é grande a soma deles. Eu creio que se nós ensinarmos, a Bíblia nos diz que se ensinarmos os caminhos aos nossos filhos, eles não se desviarão dele. Então fica aqui o desafio para a Bruna e a Paula, ensinarem a Rebeca e continuarem ensinando a Bruna, porque a Bruna já é mocinha, e o Enzo, né, os caminhos do Senhor, e eles já estão crescendo, e eles não vão se desviar, vão cumprir o propósito que Deus traçou, porque Ele viu a substância informe, e agora Ele está vendo ela assim, toda charmosa, toda. Amém? Nós vamos orar com ela. Vocês querem falar? Paz, irmãos. Viemos, né? Viemos apresentar para vocês. Fazia tempo que a gente estava querendo vir, não deu certo. E eu já estou grande. Tem. Você já viu que o Denis. Mas uma felicidade muito grande que eu estou na presença de vocês. A falta que fez para a gente estar aqui foi muito grande. Vamos orar, né? Amém.
19 que a gente soube que a gente ia ter a Rebeca, eu não esperava por causa que quando eu nasci, depois de 10 anos, ia nascer a Rebeca e eu ia ser a irmã mais velha. Tipo, mais velha, mais velha. Aí o Enzo foi a do meio e a Rebeca foi a mais nova. Eu fiquei surpresa porque depois de 10 anos eu pensei que não ia dar, que já dava. Mas ela foi a raspinha do pote. E teve a Rebeca e é muito difícil cuidar dela. Amém. Então, pelas práticas, nós não estamos carregando as crianças desse tempo, tá? Vocês seguram. Chama. Não esquece. Sanitárias. Vamos ficar em pé, vamos estender nossas mãos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos apresentar a Rebeca para Ti. Trazê-la diante de Ti, Senhor, falando para que o Senhor aguarde, para que a tua bênção seja sobre sua vida, para que ela seja guardada nos seus dias, para que ela possa crescer, Senhor, fisicamente, Senhor, naturalmente, mas principalmente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Queremos invocar sobre Bruno e a Paula, a tua graça, o teu cuidado, a tua diligência, Senhor, que o Senhor possa cada dia dar-lhes sabedoria e autoridade, e eles usufruam disso, Senhor, para ensinar aos seus filhos os caminhos do Senhor, para nos darem cada dia os seus caminhos, para serem bênção, Senhor, na vida dos seus filhos. Pai, nós clamamos que ela seja guardada, Senhor, essas crianças sejam guardadas na sua saúde, sejam guardadas, Senhor, nas suas mentes, contra todas as ciladas, todas as coisas lançadas contra elas pelo inimigo, no nome do Senhor Jesus. Pai, tem misericórdia e leva, Senhor, e guarda as crianças da tua casa, Senhor. Guarda a vida da Rebeca, Deus, cada dia de suas vidas, e eles sejam guardados, e eles, Senhor, possam estar assim, assumindo dia a dia, Senhor, aquilo que o Senhor tem chamado a sua igreja a ser nesses dias. Que eles estejam aprendendo desde cedo a serem a igreja que o Senhor planejou, como o Senhor tem no coração. E nós os abençoamos para que seja dessa forma, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Agora os irmãos podem dar aquele, né? Eu estou vendo Ju, eu não conhecia a moça ainda. Depois você vai apresentar ela para a gente, tá? Não conhecia, eu só conhecíamos de ouvir falar, tá? Agora os nossos olhos te veem. Amém. Deus abençoe cada um.